Bom, pessoal, a gente vai continuar então dando continuidade ao estudo de física, né? A gente dá início a essa sequência da cinemática, onde a gente vai trabalhar mais totalmente da forma mais correta possível com as grandezas, velocidade, deslocamento e aceleração, né? A gente vai abandonar aqueles casos mais simples de movimentos retilíneos, tanto uniforme como uniformemente variado, e vamos dar início agora aos movimentos em duas dimensões, né? Dentro desse rol de movimentos em duas dimensões da cinemática, a gente pode destacar os lançamentos, que é o que a gente vai começar a estudar na aula de hoje, os movimentos circulares e as composições de movimento de maneira geral, casos gerais de composição de movimento. Então, o nosso plano é que a gente se encontre em três momentos para a gente poder trabalhar esses movimentos. Os lançamentos, circulares e composição de movimentos. Terminando essa sequência de aulas, a gente encerra a cinemática. E a gente está pronto para entrar no segundo bloco da mecânica, que é a dinâmica, as leis de Newton. Tá? Então, pelos meus cálculos, eu acredito que a gente em 2 semanas. Espera aí que tem gente entrando aqui. Eu acredito que a gente em 2 semanas, nós estejamos em 2 semanas encerrando a cinemática. Tá? No máximo 3 semanas. Então, quer dizer, para o próximo simulado, e aí vai também um comentário breve sobre essa questão, para o próximo simulado você já tem mais conteúdo para estudar. Né? Eu não sei se vocês chegaram a abrir o simulado. Se não abriram, a hora que abrirem, vão perceber uma coisa. Diferente dos simulados que vocês costumam fazer em cursinhos. Eu e o Thiago, a gente optou por cobrar de vocês o conteúdo que está sendo trabalhado em aula. Né? À medida em que a gente vai progredindo no ano, que a gente vai evoluindo no tempo, o número de conteúdos cobrados vai ficando cada vez maior. Então, por que a gente acredita que dessa forma seja importante? Porque o simulado, para a gente, ele tem uma outra utilidade, né? Além de você saber quantos pontos você fez. A gente está usando o simulado como uma ferramenta de monitoramento. Então, é importante para que você monitore o teu estudo, que você faça questões daquilo que você está estudando. Né? Uma coisa que alguns alunos costumam se queixar, não todos, alguns alunos se queixam para mim. Dan, eu vou fazer simulados na escola, no cursinho, e logo no primeiro simulado já cai matéria do ano inteiro. Para os alunos menos experientes, isso é muito ruim, muito. Quando o aluno tem 2, 3 anos de cursinho e já tem uma bagagem maior, já tem uma quantidade de coisas que ele já sabe maior, pode até ser que seja pode até ser que seja uma boa ideia. Mas para os alunos que estão começando essa jornada de vestibular, você pegar um exercício de um assunto que você não viu torna o simulado meio sem razão de ser. Né? Você vai sentar lá para falar, bom, mas eu vou ficar fazendo exercício de uma coisa que eu nem vi a aula. Isso não é um isso não tem nenhum tipo de objetivo plausível nessa situação. Então, conversando com o Thiago, a gente optou por fazer dessa maneira, tá? Então, segundo simulado vem mais matéria, terceiro simulado vem mais matéria, quarta. E aí você também vai perceber que se um determinado assunto que começou a ser cobrado no segundo simulado está sendo cobrado em todo o simulado, significa que esse assunto é importante, eu preciso ficar atento a ele, tá? Beleza. Bom, então começando a nossa aula de lançamentos. Antes da gente falar dos lançamentos, a gente precisa falar do princípio que vai nortear todo o nosso estudo matemático desses movimentos. Né? Aqui nós temos duas fotos, uma foto de um carrossel, que eu coloquei aqui, e aqui um desenho à esquerda de um barquinho que vai atravessar um rio. Né? Esse caso ele é muito famoso nos problemas de física. Né? Qual que é a história? É um barquinho que vai atravessar o rio. Né? Então, o que acontece? O barquinho ele está submetido a duas velocidades. Né? A velocidade da correnteza, que é uma velocidade característica do rio, e a velocidade, que no desenho está anotada aqui como VB, né, que é um vetor VB, que é a velocidade que o motor do barco imprime nele. Tá? Para um observador aqui na margem, uma pessoa que estiver aqui na margem, ela vai enxergar esse corpo se movimentando de uma maneira resultante. Então, quer dizer, eu vou dizer, olha, o barco ele está submetido a dois tipos de movimento. O movimento no eixo X, dado pela correnteza,
porque ele tem uma velocidade nesse eixo e uma velocidade no eixo y dada pelo barquinho. Então, existe um movimento resultante. Isso é um caso de composição de movimento. Aqui você tem um outro caso diferente, totalmente diferente, de um carrossel, né? Para quem já viu, para quem já andou num carrossel, sabe que o carrossel também é um caso de composição de movimentos, né? Se você pensar no cavalinho, ele está submetido a duas velocidades. Ele tem um movimento circular, que eu posso dizer que seria um movimento de translação, né? Ao redor de um eixo do carrossel. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai descrevendo esse movimento circular, ele vai fazendo um movimento de sobe e desce, né? Então, ele faz um sobe e desce em círculos. Um sobe e desce em círculo. Esse tipo de exercício costuma oferecer um certo desafio para a gente. Por quê? Porque eu preciso pensar em duas coisas que estão acontecendo simultaneamente, tá? No entanto, para nossa sorte, o princípio de Galileu garante que eu posso analisar esses movimentos, ou melhor, que eu posso analisar um movimento resultante a partir de movimentos parciais, sendo que esses movimentos não interferem um no outro, né? Aqui eu coloquei o enunciado de uma maneira um pouco diferente. Olha só, no movimento bidimensional, podemos considerar que as equações que o descrevem nos eixos x e y evoluem de forma independente no tempo. Então, quer dizer, as equações que vão reger o movimento no eixo, são totalmente independentes daquelas que vão reger o movimento no outro eixo, tá? Então, você vai ter situações em que o cara, num eixo, ele vai ter um movimento uniforme e no outro vai ter um move. Você pode ter situações em que o cara tenha move e move, mu e mu. Quer dizer, basicamente você vai ter situações, beleza? Tá? Para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês um vídeo, bem rapidinho, de um experimento para tentar fazer com que a gente aceite isso, né? Deixa eu descompartilhar. Bom, primeiro eu vou seguir aqui, depois eu vou no slide, no vídeo, e depois eu mostro para vocês. Acho que fica mais fácil de contextualizar a história melhor. Então, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com duas situações. A primeira delas é o lançamento horizontal no vácuo. Tá? Vocês vão perceber, pessoal, que a teoria desse assunto ela é relativamente pequena. Por quê? Porque muito da teoria que a gente vai desenvolver aqui, ela foi desenvolvida na aula de Mu, né, na cinemática retilínea, vamos dizer assim, e uma outra parte nos vetores. Então, essa aula, na verdade, ela é meio que uma junção de tudo que a gente viu até agora. Tá? Bom, para a gente poder imaginar o movimento que a gente está pensando aqui, vamos imaginar uma cena onde um objeto foi fotografado em instantes, em intervalos de tempo sucessivos. Sei lá, tipo a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, a cada meio segundo, não importa. Tá? E aí eu vou observar uma foto de todas as posições do objeto ao longo do tempo. Tá? Ele está descrevendo uma trajetória que não é circular. Essa é uma trajetória parabólica. Tá? O gráfico dessa curva que vocês estão vendo aí seria um gráfico de segundo grau. Tá? Vocês acham que a velocidade desse corpo durante esse percurso é constante? Sim ou não? Qual a velocidade? A velocidade, uai. Por que você perguntou qual velocidade? O que você quis dizer com essa pergunta? Vai ter a queda e vai ter a andar para Não, frente. não. É a velocidade que a gente está vendo. Lembre-se que nós, que somos um referencial no repouso, exatamente. Por isso que eu falei, qual velocidade? Não tem, é a velocidade resultante. Porque se for uma velocidade que não seja resultante, eu vou ter que especificar, né? A velocidade do corpo. E aí? Deixa eu até trocar aqui, ó. Estou colocando setinhas que mostram a velocidade do corpo no tempo.
Tá aí, ó. Vocês lembram que para você desenhar uma velocidade instantânea, você tem que desenhá-la tangente à trajetória. Então nós temos uma trajetória curvilínea aqui, certo? Que é uma parábola. Em cada ponto da trajetória eu representei o vetor velocidade. Agora eu vou fazer de novo a pergunta. Esse vetor velocidade, ele é constante no tempo? Você pode me dar vários argumentos, né? Por exemplo, o tamanho não é o mesmo. O tamanho não é o mesmo. Então o vetor já não tem módulo constante. A direção e o sentido também são diferentes, né? Uma hora ele está meio, ó, por exemplo, você vê que no instante inicial, o vetor ele é desenhado na horizontal. Horizontal. Já no instante derradeiro, vamos dizer assim, ó, nesse instante derradeiro aqui, a gente tem o corpo, a velocidade já quase na vertical, não é mesmo? Então, a primeira coisa que a gente observa é que no movimento que nós estamos analisando, a velocidade varia. Então, o vetor ele varia. Varia em módulo, direção e sentido. Ok, até aqui? Vai acompanhando o meu raciocínio. Aí você fala assim, peraí. Opa! Se o vetor velocidade varia em módulo, direção e sentido, significa que existe uma aceleração. A única coisa que faz um vetor de velocidade variar é a aceleração. E aí é que começa a nossa situação. Por quê? Porque a aceleração, ela pode ser representada como um vetor apontando para baixo. É a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja que coisa interessante. O vetor velocidade, ele começa na horizontal, por isso o lançamento se chama horizontal. Mas como a aceleração está perpendicular a ele, a gente percebe que ele não só vai crescendo em tamanho, como a aceleração vai virando o vetor, como se fosse uma centrípeta, né? Justamente porque ela está perpendicular. Então, o que está fazendo esse vetor virar é a aceleração. Então, ela está alterando direção e sentido. O que está fazendo esse vetor aumentar o tamanho também é o efeito de módulo da aceleração, né? Tá? Então, você teria ao mesmo tempo duas coisas acontecendo. Só que aí é que vem a situação. Por quê? Porque o movimento do corpo, ele começa no eixo X. Ele começa no eixo X. E a aceleração está no eixo Y. Se a gente usar a ideia de independência dos movimentos, o que acontece num eixo não interfere no outro. A gente precisa pensar com calma no seguinte sentido. Se a aceleração está no eixo Y e a velocidade está no eixo X, como é que ela consegue fazer a velocidade crescer? É aí que entra a sacada da história. Por quê? Porque eu não vou enxergar este movimento do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu vou enxergar esse movimento decomposto em eixos. Então, o que eu vou imaginar é um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, aqui você tem uma vertical e aqui você tem uma horizontal. Horizontal. Quando você começa a quebrar o movimento em duas coisas, você vai perceber o seguinte. A aceleração, ela está no eixo vertical. Então, significa que se a velocidade está variando, ela está variando por conta de uma variação na vertical. Então, aqui eu vou escrever, ó, a aceleração varia uma componente
vertical da velocidade. Quer dizer, ele está acelerando em termos de módulo para baixo, por conta do efeito da gravidade. Tá? No eixo horizontal, gente, a situação ela é totalmente diferente. Né? Porque veja só onde eu estou querendo chegar com isso. Se eu estou dizendo que a aceleração varia uma componente vertical da velocidade, significa que na vertical nós temos move. Então, por exemplo, se eu precisar calcular o tempo de queda do objeto, eu sei. Se eu precisar calcular a altura do objeto, eu sei. Todos esses parâmetros verticais dependem exclusivamente da aceleração. Agora, se você pensar no eixo horizontal, a bolinha ela está deslocando um deslocamento aqui, ó, D. Aqui ela está deslocando D. Aqui ela desloca D. Aqui ela desloca D. E aqui ela desloca, e assim por diante. Tá? Esses intervalos de tempo, se essas fotos foram tiradas em intervalos de tempo regulares, por exemplo, a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, a cada 3 segundos, significa que esses deslocamentos também são iguais. Por quê? Porque a aceleração não atua no eixo X. O corpo no eixo X, ele não anda acelerado, ele anda em movimento uniforme. Não possui a aceleração horizontal. Aí você fala assim, Dan, como é que você tem tanta certeza que esse cara não tem aceleração horizontal? Espera aí que eu já te explico. Horizontal. Pelo simples motivo de que, pela segunda lei de Newton, só tem força onde tem só tem aceleração onde tem força. Então, por exemplo, como é que eu justifico a aceleração vertical? Peso. A Terra puxa o corpo para baixo, por isso ele acelera. Só que, em termos horizontais, não tem ninguém puxando o corpo para o lado. O corpo está andando por inércia, na horizontal. Portanto, eu posso dizer que na horizontal, a força resultante é zero. Por isso ele não tem aceleração. Já na vertical, a força resultante no eixo Y é, na verdade, o peso do corpo. Tá? Tudo bem? Então, quer dizer, para algumas situações, eu tenho que pensar no movimento horizontal. Tá? Por exemplo, que tipo de exercício vai te obrigar a pensar no que ele está fazendo na horizontal? Geralmente, quando o exercício te pede o alcance desse corpo. Quanto que ele alcança? Né? É claro que esse alcance ele vai depender do quão alto ele foi lançado. Porque, veja, para pensar se o raciocínio não está correto. Ó. Quanto maior for essa altura, mais tempo ele demora para cair. Quanto mais tempo ele demora para cair, mais tempo ele fica viajando na horizontal. Então, o alcance do corpo ele vai depender, por exemplo, da altura que ele está. Corpos que são lançados de alturas maiores tendem a ter alcances maiores também. Tá? Ficou claro isso, gente? Uma coisa muito importante nesses tipos de situações é o seguinte. Você pode perceber que no início, vamos chamar de velocidade inicial, a velocidade inicial é horizontal. Ela se mantém constante. A velocidade vertical, ela vai aumentando com o tempo. Tá? Ela vai aumentando. Se eu pegar qualquer ponto dessa trajetória e quiser analisar a velocidade dele nesse ponto, por exemplo, ó, vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto. Ele tem uma velocidade instantânea, certo? Se eu quiser saber qual a componente horizontal, qual a componente vertical dessa velocidade, eu vou ter que decompor o vetor. Tá? Então, à medida que ele vai se inclinando, você vai tendo que decompor o vetor.
Tá? O que acontece nessa situação? Espera aí, deixa eu voltar aqui o slide, ver se vocês querem tirar print, perdão. Aí eu já passo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer então para analisar uma velocidade instantânea qualquer? Né? Aí, aquilo que o Edu tinha perguntado no começo da aula, né? É aquela velocidade resultante cujo módulo varia. Né? Então, eu tenho uma componente no eixo x, certo? E uma componente no eixo y. Cada componente é dada pela projeção do vetor no eixo. Então, eu pego o meu vetor resultante e projeto no eixo x e no eixo y. Tá? Componente horizontal. Essa componente é aquela que não varia. Essa componente não varia. Tá? Então, se você precisar calcular alguma coisa usando ela, você só pode usar formulinhas de movimento uniforme. É nesse sentido que eu quero dizer. Tá? Já a velocidade vertical, ela varia. Inclusive, nós podemos dizer, sem medo de ser feliz, que Vy é igual a V0y mais 10t. Isso para a Terra, né? Isso na Terra. Na Terra. Tá? E veja, no lançamento horizontal, nós estamos trabalhando com lançamento horizontal. O V0y vale zero. A componente vertical dessa velocidade inicial, ela vale zero. E eu posso explicar por quê, gente. Veja, ó, vou voltar um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. No início, eu só tenho velocidade horizontal, ó. A velocidade vertical ela vai surgindo à medida que o vetor vai se inclinando. Aí vai surgindo a velocidade. Então aqui eu posso escrever assim, ó. Aqui, ó. Aqui é zero. Portanto, Vy é igual a 10t. Isso se nós estivermos trabalhando com a queda, com o lançamento na Terra, né? Tá? Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Outra coisa importante. Outra coisa importante. Se eu precisar obter valores desta velocidade, eu posso obtê-los a partir de ângulos, né? Geralmente, pessoal, os ângulos que eles fornecem são com a horizontal. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, ó. Tá? Nesse caso aqui, ó, Vx é igual a V0 vezes cosseno de θ. Tá? E Vy é igual a V0 seno θ. Tá? Isso para o ângulo θ formando com a horizontal. Tá? Essa varia. Então, essas componentes que a gente está calculando, na verdade, seriam as componentes instantâneas. Tá bom? Beleza? Espera aí, gente. Alguém arrisca aí? Se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, peraí, apareceu aqui. Peraí. 80. Apareceu 80. Boa, Carol. Então, 10 seria a gravidade. Então, ó, aqui a velocidade inicial, V0, Y, é 0. Passado 1 segundo, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40, 50, 60, 70, 80. Nossa, Dan, como é que você sabe? Porque no eixo Y, a gente acabou de escrever isso aqui, ó. Ó, eixo Y. Move. Como é que é a equação horária de velocidade no eixo Y? Não é igual a 10t? Por causa da aceleração? Tá? Então, quer dizer, em 10 segundos de queda, por exemplo, ele vai aumentar a velocidade dele só na vertical. Na horizontal, ele continua a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Por isso que o Galileu falava o seguinte. Agora talvez você consiga entender o que o Galileu falava. O Galileu dizia assim, olha,
Se você tiver 2 canhões, imagina que você tenha 2 canhões do mesmo morro, tá? Você joga os 2 canhões com velocidade, as balas dos canhões, tá? Com velocidades diferentes. Claro que uma bala vai mais longe que a outra, mas elas vão cair no mesmo intervalo de tempo. A bala que sai mais rápido, ela vai cair mais longe, mas ela vai demorar o mesmo tempo que a outra, desde que elas estejam, obviamente, na mesma altura, porque elas estão sujeitas à mesma aceleração gravitacional. Quer dizer, a gravidade ela tem o mesmo efeito para todo mundo, tá? Tranquilo? Deixa eu ver o que eu tenho aqui no próximo slide. Aqui. Isso aqui já foi, né? A componente vertical da velocidade que varia com o tempo dessa forma aqui, tá? Tranquilo? E aqui a gente tem uma figura para tentar resumir tudo que a gente comentou, né? Que é a figura, na verdade, que é a figura que vocês têm na folha, tá? Nem precisa, se não quiser tirar print, não precisa, porque essa parte vocês têm. Veja, aqui você tem o movimento balístico. Então, as bolotinhas em roxinho ou azul escuro, sei lá, seria o movimento resultante. Resultante, tá? Esse movimento é feito uma parcela na horizontal, e aí você percebe a velocidade horizontal constante, e uma parcela na vertical, tá? Tranquilo? Esse movimento aqui, ó, é o movimento sob a ação da gravidade. Esse movimento é o movimento uniforme. Esse é o que você enxerga. Se você estivesse dentro... Agora, tenta imaginar uma situação diferente, né? Imagina que isso aqui é o Imagina que um avião está voando e o cara joga um pacote de carga. Tá? Ele joga um pacote de carga. Aqueles aviões que passavam na época da guerra, perto das regiões isoladas, eles vão lançando mantimentos, né? Nas missões humanitárias e tal. Este movimento aqui, ó, seria um movimento observado por um observador, né? No solo. Tá? Para um observador dentro do avião, ele vai enxergar só esse movimento. Né? Se você estivesse dentro do avião e lançasse um pacote de carga, você viria a carga descendo. Porque, na verdade, tanto você como a carga têm a mesma velocidade. Tá? Então, fiquem atentos com esse tipo de questão, porque isso é prato cheio para o vestibular. Tá? Beleza? Eu vou trocar aqui a tela rapidamente para colocar o vídeo da experiência, bem rápida, uma experiência de mecânica. É mais difícil a gente enxergar, ver experiências de mecânica, né? Deixa eu descomparte. Cadê aqui? Aqui. Confirmem só para mim se vocês estão vendo o YouTube. Eu compartilhei o som aqui para que vocês consigam escutar com uma qualidade decente. Tá? Super No rápido. experimento a seguir, usaremos um dispositivo para lançamento horizontal e vertical, 2 bolinhas de ping-pong e uma banqueta. O dispositivo feito de madeira pode soltar uma bola de ping-pong em queda livre ao soltarmos o martelo de madeira. Ao mesmo tempo, pode-se lançar outra bola horizontalmente. Posicionando-se as 2 bolas e acionando o martelo, iremos lançar as 2 bolas simultaneamente. Podemos notar que elas caem praticamente juntas, ou seja, o intervalo de tempo de queda é o mesmo para ambas. Constata-se, portanto, que a força da gravidade age igualmente nas 2 bolas, ou seja, as 2 bolas caem com a mesma aceleração. Como são soltas da mesma altura e não possuem velocidade inicial na direção vertical, as 2 chegam juntas na mesa. Bom, nessa segunda parte, então, da teoria, a gente vai descrever o lançamento balístico. Né? A descrição do lançamento balístico, ela leva um plus, né?
Por quê? A diferença do lançamento balístico para o lançamento horizontal é que o lançamento horizontal ele parte de uma certa altura e, como o próprio nome diz, o corpo é lançado horizontalmente. Então ele vai cair, mas ele começa com uma velocidade horizontal, um Vx, né? De tal maneira que não há um Vy. Esse Vy ele vai aparecendo na medida em que o corpo vai caindo. No lançamento vertical, no lançamento balístico, ou em algumas apostilas você vai enxergar com o nome de lançamento oblíquo, a situação ela é essa. O corpo ele vai partir de uma altura zero, não necessariamente ele vai partir de uma altura zero, tá? Mas ele vai partir, normalmente ele vai partir do solo, com uma velocidade que não é nem horizontal e nem vertical. Ela é uma velocidade oblíqua. Portanto, ela vai formar com a horizontal um ângulo θ e com a vertical um outro ângulo, né? A gente pode observar aqui que este ângulo aqui, ó, ele vai ser complementar desse outro aqui. A soma dos dois vai ser 90 graus, tá? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é observar o perfil dessa velocidade, porque uma coisa é fato, né? Essa velocidade ela vai variar também ao longo do tempo, né? A cada momento em que você desenhar o vetor velocidade, você vai desenhar esse vetor com um tamanho diferente, um módulo, uma direção e um sentido, tá certo? Então, não tem como você olhar para um lançamento balístico sem decompor as velocidades, né? Então, a gente decompõe ou usando o ângulo alfa aqui, que eu vou usar alfa, ou a gente usa esse aqui, tá? Opa, perdão. Perdão, gente. Opa, já fui mais para trás. Aqui, ó. Aqui, tá? Beleza? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, porque isso vai ser importante nos próximos slides, é o seguinte. Esse ponto aqui e esse, eu coloquei eles aqui, eles são simétricos em relação ao ponto máximo, tá? Então aqui eu fiz questão de desenhar esse ponto, que eu vou dizer que quando a partícula atingir esse ponto, ela vai estar no ponto de altura máxima. Então aqui, ó, isso aqui é a altura máxima do corpo, tá? E nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade, tá? A gente já vai discutir isso daqui a pouquinho, beleza? Se a gente for trabalhar com o ângulo da horizontal, o ângulo alfa, a gente pode escrever então as componentes Vx e Vy, certo? Só que antes da gente fazer essa escrita, vamos considerar algumas questões aqui. Primeira, componente Vx. Vx. Como a componente Vx ela é uma componente na horizontal, ela não sofre ação da velocidade, da aceleração. Então, ela é constante ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, a gente está trabalhando novamente com movimento uniforme. A componente Vy, aqui eu até já vou escrever de um jeito, porque lá na frente vai ser importante. A componente eu vou chamar de V0y. Porque ela varia no tempo. Varia ao longo do tempo. Tá? Move. E aí uma coisa muito importante da gente já considerar, que vai aparecer no desenho, é o seguinte. De que maneira ela varia no tempo? Bom, na subida, a aceleração está contra ela. Então o movimento é retardado. Então, por exemplo, se você precisar usar equação de segundo grau, equação de move, né? Na subida, cuidado com o sinal da aceleração, né? Eu gosto de trabalhar com a aceleração valendo positiva. Então, por exemplo, se eu precisar calcular qualquer coisa relativa à subida,
eu vou colocar na equação menos 10, tá? Na descida, a gente tem o movimento acelerado. Né? E se você for parar para pensar, né, se você analisar só a descida, exclusivamente a descida, nós estamos falando do lançamento horizontal, né? Isso aqui, a descida, é o lançamento horizontal. Peraí. Horizontal. Ok? Tranquilo? Então, novamente, tudo que você sabe de mu, tudo que você sabe de move para subida e para descida. Ok? Aqui no próximo slide, eu peço para vocês tirarem print, se vocês quiserem já, né? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o resultado da decomposição das velocidades, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o sistema de eixos, tá? Componente horizontal da velocidade, componente vertical da velocidade. Né? Se a gente for escrever as velocidades em função do ângulo alfa, estão aqui. V0 cosseno para o Vx e V0 seno para o Vy. Tá? Beleza? Aqui não muda muito em relação ao que a gente tinha visto. No caso do lançamento horizontal, né, o Vy ele ia crescendo a partir do momento que o corpo cai. Então, esse V0y era 0 no lançamento horizontal, e à medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando. Tá? Em termos de vetores, a gente pode reproduzir aquela figura do lançamento horizontal, só que dobrada, em termos de lançamento balístico. Tá? Aqui. Deixa eu passar aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Ó. Aqui está a figurinha. Aqui dá para a gente fazer várias anotações. Tá. Ó. Aqui estão os vetores. Tá? Os vetores Vx. Os vetores cujo módulo constante. Então, Vx. Constante. Notem que no ponto de altura máxima, o corpo tem velocidade. Né? Eu chamo a atenção disso, por quê? Porque se você pensar naquela parte do assunto, né, que a gente estudou, dos lançamentos verticais, quando você lança um corpo verticalmente para cima, a velocidade dele aqui é 0. Agora, eu estou lançando ele para cima e para o lado. Então, no ponto de altura máxima, então vou escrever aqui, ó. Na altura máxima, a resultante da velocidade é Vx. Eu chamo a atenção disso aqui no texto, no slide, gente, porque os exercícios perguntam demais sobre esse ponto. Tá? Então, guardem isso como um lembrete mesmo para os exercícios. Qual que é a velocidade do corpo no ponto de altura máxima? Vx. Tá? Beleza? Durante a subida, o módulo do Vy vai diminuindo. Olha só. Aqui. O módulo. Pois é. Essa pergunta é importante, né? A pergunta que fizeram aqui no chat. Dan, mas ele não vai parar antes de cair? Ele vai fazer isso só na vertical. Olha lá. Olha lá. Se você olhar na subida, ele está diminuindo a componente vertical. Aqui nesse ponto, ele não tem componente vertical, mas você não pode dizer que ele está parado. Você pode dizer que ele está parado na vertical. Né? Então, quando a gente aprendia lançamento vertical, valia aquela ideia de que tudo que sobe, para e cai. Aqui, como ele está sendo constantemente arrastado, você não pode falar que ele está parado.
Você pode falar que na vertical ele está parado. Vou até colocar esse lembrete aqui, tá? Para ajudar vocês, ó. Uma boa anotação de aula, ó. Na vertical, repouso. Aí o que acontece? Nesse ponto, ele vai inverter o sentido do movimento na vertical. Então, inversão de sentido na vertical. Isso significa que a partir desse ponto, os vetores velocidade começam a fazer isso, ó. Ó. Quer dizer, agora ele começa a acelerar. Por isso que lá no outro slide anterior eu tinha escrito, olha, na subida, retardado. Na descida, acelerado. Tá? Essa é a sacada. Beleza? Agora, uma coisa que é interessante da gente perceber aqui é o seguinte. Veja, na subida, eu posso dizer que Vy igual a V0y menos 10t. Sim ou não? Tá? Como é que eu faço para calcular a partir dessa equação, dessa que vocês estão vendo aí na lousa? Como é que eu faço para calcular o tempo de subida? E aí eu chamo a atenção, só antes de vocês responderem, gente, peraí, que eu faço a pergunta e decorto vocês. Eu espero que todo mundo entenda, esteja entendendo por que do menos aqui, ó. Porque é na subida, tá? Eu deixei a velocidade para cima positiva, então, ó. E a aceleração contra ela. Então, isso aqui é uma equação boa para subida, tá? Como é que eu faço para achar o tempo de subida? Agora pode responder aí. Para ele atingir a altura máxima, ele não vai ter que parar na vertical? Ó. Então, manda isso aqui valer zero. Ó. Zero igual a V0y menos 10t. Eu vou chamar de TS, pode ser? Tempo de subida? Portanto, o tempo de subida é igual a V0y sobre 10. Certo? Sabe o que significa isso, gente? O quão alto ele vai depende do ângulo. Porque o que é o V0y? É o V0 seno θ. Sobre 10. Tá? Beleza? Então, quer dizer, de uma certa forma faz sentido você pensar o seguinte, né? Conforme o ângulo θ muda, essa velocidade aqui ela fica maior, ó. O que significa isso? O corpo tendo uma velocidade inicial maior, ele pode subir mais alto. Ele vai percorrer mais tempo de subida. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. O tempo de descida. Vamos calcular o tempo de descida? Eu vou colocar aqui a descida. Vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Gente, para a descida, eu vou usar a mesma equação que eu usei para a subida, porém, com um detalhe. O sinal da aceleração é positivo. Por quê? Porque na descida, a aceleração está ajudando a velocidade. Tá? E aí percebam o seguinte, se a aceleração está positiva, eu posso calcular o tempo de queda pensando basicamente no quê? Vy. Aliás, eu vou fazer o seguinte, para calcular na descida... Não, pode ser. Pode ser.
VY. Peraí. Opa, perdão. VY igual. Tá vendo isso aqui? Na descida? Na descida isso aqui é zero. Na descida isso aqui é zero. 0, 10 TQ. O tempo de queda é igual a VY sobre 10. Onde o que seria o VY nesse caso? Essa velocidade aqui, final, ó. Só que, gente, não sei se vocês vão lembrar, a gente comentou na aula de lançamento vertical, de moves, o seguinte. A velocidade com que o corpo parte na vertical é igual a que ele chega. O que eu quero dizer, ó, tá vendo esse vetor aqui, ó? Ele tem o mesmo valor desse. É claro que eles não são idênticos, porque um está indo para cima, outro está indo para baixo, mas em termos de módulo eles são. Então, observando essas contas, por que eu fiz esse monte de conta para você? Para te convencer que no lançamento balístico, o tempo de subida é igual ao tempo de queda, como acontecia no lançamento vertical. Quer dizer, a ideia da independência dos movimentos é justamente essa. Olha, você sabe que na vertical, subida é igual a descida? Então não interessa se na vertical, se o corpo está parado na horizontal, e ele só está subindo e descendo, ou se ele está fazendo isso, ó. Né? São situações equivalentes. Tá? A gente costuma, então, a dizer que o movimento de subida e de descida, eles são espelhados. Os dois movimentos são espelhados. Deixa eu apagar isso aqui, para não borrar a vida de vocês aqui. Ó. Tá? Beleza? Então, a gente conclui, na verdade, que a velocidade com que o corpo parte, em módulo, vai ser igual à velocidade com que ele chega, em módulo. Tá? Com a diferença que uma está apontando para cima, outra está apontando para baixo. Vocês percebam, olha que interessante essa percepção. Vocês percebam que a velocidade inicial está para a direita. E a velocidade final também está para a direita. Por que elas estão apontando para a direita as duas? Por causa do Vx, que é constante. O Vx é constante. Agora, por que o V0 está apontando para cima, enquanto que o V final está apontando para baixo? Simples. É o que a gravidade fez com a velocidade. Ela pegou a velocidade y, diminuiu o módulo até chegar a zero. Depois a aceleração inverte a direção, o sentido da velocidade. Tá? Tranquilo, gente? Até aqui, tranquilo? Vou trocar aqui o slide, tá? Aqui nós temos as equações do mu para a horizontal. Né? Então, se eu estou trabalhando com Vx, eu estou usando a equação de movimento uniforme. Aí, um lembrete importante é esse D aqui. Né? Isso aqui é o alcance horizontal. Horizontal. O tempo de voo, do qual a gente está se referindo nesse caso, não é mais o tempo de queda só, como era no lançamento horizontal. Como ele sobe e desce, então isso é o tempo de subida, mais o tempo de queda. Inclusive, um artifício que muitos alunos usam, e vocês certamente vão usar, a hora que vocês forem fazer o exercício, você fala, puta, pode crer, é pensar que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de queda. Então, por exemplo, e vocês imaginem como é importante você calcular o tempo de voo, né? Porque sem o tempo de voo você não tem o alcance. Então, por exemplo, você fala assim, o exercício pediu o alcance. O que eu faço? Eu calculo o tempo de queda do corpo e eu sei calcular o tempo de queda.
é a raiz quadrada de 2H sobre G. E você sabe que 2 vezes ele é o tempo de voo, tá bom? Tranquilo? Aqui o sorvetão, né? Na verdade, o sorvetão, ele é derivado dessa expressão, porque o que é o D, né? O ΔS, tá? Então, nada de especial para ele, tá? Lembrando que em função do alfa, o Vx é V0 cosseno de alfa, tá? Tranquilo, gente? Aqui nós temos as equações do move para o movimento vertical, tá? A primeira equação é o sorvetão, né? Notem que nas equações eu coloquei bem claramente aqui, ó, V0y, V0 seno de θ, de alfa, né, perdão. Seno de alfa, tá? No caso da subida, vamos entender que a gravidade é negativa. Então, ó, negativa, G negativo, se você estiver trabalhando na subida. G positivo, descida. Não esquece disso, tá? Eu tô alertando porque o que galera erra nessa questão do sinal, volto sim, já volto rapidão, tá? Como você vai ter que usar a aceleração nas 3 equações, né, no sorvetão, no vovô ateu e no Torricelli, então você vai usar o sinal para elas dessa forma, tá bom? Então, por exemplo, o que você tem que ficar atento, né? Você quer calcular, por exemplo, a altura do corpo. Geralmente você vai pensar na vertical, se o exercício perguntar para você qual que é a altura do corpo. Se você precisar do tempo de queda, você vai ter que pensar na vertical. Não dá para pensar na horizontal no tempo de queda, tá? Então, geralmente a coisa funciona assim, né? Você vai meio que mapeando as situações. Deixa eu voltar aqui no outro slide que o pessoal estava pedindo. Qual é o exercício que vai te fazer se preocupar com o eixo X? Exercício que o cara pediu alcance. Pediu alcance, você vai ter que se preocupar com o eixo X, tá? Beleza. Qual que é o exercício que você vai ter que se preocupar com o eixo Y? Quando ele pedir a altura do corpo, qual que foi a altura? Ou quando eu precisar trabalhar com medidas de tempo de queda. Tempo de voo, tempo de queda, né? Tá? Você vai perceber que é basicamente assim que a coisa vai funcionar nos exercícios, ok? Posso trocar esse slide aqui também, gente? Beleza. Olha aqui. Aqui tem todos os pontos que a gente estava discutindo agora há pouco no único desenho. Esse desenho também está no material de vocês, no material em PDF que eu mando para vocês toda semana, tá? Então a gente tem aqui, ó, a velocidade resultante, tá? Perceba uma coisa. Eu vou falar uma coisa meio idiota, mas assim, tenta fazer isso porque a sua vida vai ficar melhor na física. Tenta imaginar essa figura animada na tua cabeça. Por exemplo, tenta imaginar que enquanto o corpo faz isso, ó, esse corpo ele tem uma posição no eixo X dada por uma ordenada, tá vendo? Ó? Isso aqui é um gráfico ó, de movimento. Então você tem uma posição no eixo X dada por uma coordenada horizontal e tem uma posição no eixo Y dada por uma coordenada na vertical. Então vocês percebam o seguinte: quando o corpo viaja, a coordenada x ela vai sempre para a direita. A coordenada y ela sobe, atinge um valor máximo, que é quando ele está no ponto mais alto, e volta a cair. Percebe o que está acontecendo? Então veja, a coordenada px varia no tempo,
de acordo com o Vx, com a velocidade daquele eixo. Então, assim, quando você escreve S no eixo x é igual a S0 no eixo x mais Vxt, o que você está mostrando é como é que esse valor aqui, ó, varia no tempo. Tá? A gente considera, por uma questão de praticidade, né, vocês vão de convir comigo, que o corpo vai partir da origem tanto no eixo x como no y. Então, normalmente, isso aqui desaparece, ó. Então, a equação no eixo x, ela vai ser Sx igual a Vx t. Agora, para pensar. Onde esse corpo vai estar quando o tempo for 2 vezes o tempo de queda? Ó, ele sobe. Então, no tempo de subida, o ponto x ele está aqui no meio, ó. Exatamente na subida. Aí na queda ele faz isso. Então, no tempo de queda, essa coordenada aqui, ó, ela vai estar aqui já. Tá? Então ele varia de acordo com uma função de primeiro grau. Agora, este deslocamento aqui, ó, esse varia de acordo com o sorvetão. Esse varia de acordo com o sorvetão. A coordenada y PY, ela varia no tempo de acordo com VY. Então aqui nós temos, ó, SY igual a S0, V0t mais G sobre 2t quadrado. Tá? Beleza? Aí tem aquela questão dos sinais, né? Por exemplo, no movimento balístico, o que eu gosto de fazer? Né? Por exemplo, se eu tiver que usar uma equação como essa para o movimento inteiro, eu posso usar ela uma vez só, né? Tipo assim. Então aí nesse caso eu faço assim. Eu escolho para cima positivo. Por que eu gosto para cima positivo? Para que esse termo aqui, ó, fique positivo, a velocidade inicial. Tá? E como você adotou para cima positivo, você vai, obviamente, a gravidade vai sair com o sinal negativo. Tá? A gravidade vai sair com um sinal negativo por conta dessa convenção de sinais. Tá? Vocês percebem que o espaço depende do tempo no eixo x e também depende no eixo y, porém de maneiras matematicamente totalmente diferentes. Um depende de primeiro grau, outro depende... Então, isso aqui, para mim, é a forma mais material, a melhor maneira de você observar o princípio da independência dos movimentos do Galileu. Quer dizer, eles são tão independentes, os movimentos, que você descreve matematicamente com funções diferentes. Né? Então, você consegue descrever coisas das mais variadas funções. Né? Por exemplo, aquele movimento do carrossel, né, de para cima e para baixo e movimento circular, você pode criar duas funções matemáticas. Tá? Tudo bem? Até aqui tranquilo, pessoal? Podemos então seguir. Continuando. Aí a gente vai entrar na parte meio que final, onde a gente vai ser exigido um pouquinho mais. Né? Algumas questões acabam trazendo para a gente algumas situações que eu costumo dizer que são meio que detalhes. Né? Detalhes em termos, porque para vocês, quando eu digo para vocês, os meninos que vão fazer medicina, o que a gente chama de detalhe para a maioria das pessoas, na verdade, não é detalhe. Para vocês têm que saber. Né? Então, eu queria convidar vocês à seguinte reflexão. Né? Vocês estão olhando aqui para uma imagem que simula lançamentos balísticos de projéteis com diferentes ângulos.
tá? E aí nós observamos aqui nesse desenho duas questões que me chamam a atenção e devem chamar a atenção de vocês também, né? Bom, primeira, a altura do corpo depende do ângulo. Essa é a primeira questão. Então, a gente vai buscar uma expressão que trabalhe com altura de acordo com esse ângulo, tá? E outra coisa que chama a atenção é o alcance horizontal. Por quê? Diferentemente da altura, o que eu quero dizer com isso? Nas alturas você percebe que cada ângulo você tem uma altura diferente. Né? Em geral, quando o ângulo vai aumentando, a altura aumenta também. Só que para o alcance horizontal, a gente percebe que existe o ângulo do alcance máximo, que é o ângulo de 45 graus. Tá? E aí já vem a primeira pergunta, né? Por que o ângulo de 45 graus é o máximo? De onde vem isso? Né? Isso eu vou tentar responder. E tem uma coisa muito curiosa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Quando você lança o corpo com ângulo de 60 graus, com a horizontal, ele vai mais alto do que quando você lança com 30. Então o ângulo fez diferença na horizontal. Mas na vertical, desculpa, eu falei ao contrário. Na vertical ele fez diferença, porque o 60 foi mais alto que o 30. Só que no alcance não. No alcance não. Por que isso acontece, né? Por que tem alguns ângulos que dão alcances equivalentes? Né? Isso acontece também com o ângulo 15 e o ângulo 75. E tem uma questão aqui que parece não ser coincidência. Vocês conseguiram perceber o que está estranho, além de tudo? Né? Além dos dois darem o mesmo alcance, o que esses ângulos têm em comum? Ou seja, eles têm uma coisa entre eles. Eu ia falar assim, qual que é o grau de parentesco desses ângulos? Mas não tem nada a ver, né, de grau de parentesco. O que o ângulo de 30 é de 60? O que o complementares? Boa! Complementar. Que coisa estranha, né, velho? Então, vamos parar de falar que coisa estranha, vamos meter a caneta nas coisas aqui? Então, veja, vamos lá. Vamos tentar trazer o tempo de voo, todas aquelas coisas em função de ângulo de lançamento, né? Então, olha só. Vy igual a V0, Y, menos GT. Tá aqui, ó. Tranquilo? Essa equação é a equação de velocidade no eixo vertical. Tá. Para eu achar o tempo de voo, eu vou achar o tempo de subida. Então, ó, tempo de subida. Peraí. Como é que a gente acha o tempo de subida? Eu mando isso aqui valer 0, ó. Certo? Eu mando isso aqui valer 0. Tá? Se eu estou usando a gravidade como negativa, significa que para baixo é negativo. Então, para cima é positivo. Então, ó, quando o corpo chegar lá em cima, a velocidade final dele é 0, igual a V0y, eu vou escrever V0 seno θ, menos GT. Tudo bem? Tempo de subida. O tempo de subida, portanto, isolando, né? Subitamente, subida é igual a V0 seno sobre G. Certo? Isso é o tempo de subida. Eu fiz questão de calcular o tempo de subida não pensando na altura. Por quê? Porque eu quero calcular o tempo de subida pensando só na velocidade dele. Então, o que eu consigo perceber, né? O tempo de voo, ele é igual a duas vezes... Oi? Ali você colocou... Ah, é G, né? É verdade, é G, perdão. Aqui, né, G? Não sei se você estava falando aqui.
Isso. É G. Então fica o tempo de subida, que é 2 vezes, desculpa, perdão. O tempo de voo, que é 2 vezes o tempo de subida, seria 2 vezes V0, opa, vezes seno ao quadrado, desculpa, vezes seno, sobre 2, sobre G. Tô com 2 na cabeça. Tá aqui. Então o que a gente vai perceber, né, olhando para a fórmula e olhando para a figura? Olha só. Quando um ângulo aumenta, o seno também aumenta. Tá? Para quem lembra da trigonometria, deve lembrar que quanto maior o ângulo, maior o seno. Então, é de se esperar que o tempo de voo seja maior quando o ângulo é maior. Por que eu estou calculando isso? Porque se o tempo de voo é maior, o alcance vertical também é. Tá? Então, eu posso escrever assim, ó. Quanto maior o tempo de subida, maior a altura máxima. Tá? Você pode escrever em função do tempo de subida e do tempo de voo. Tá? Beleza. Outra coisa que a gente pode calcular, a altura máxima. Vamos calcular, então, a altura máxima. Tá? Bom, para a gente calcular a altura máxima, a gente pode usar, por exemplo, Torricelli. Tá? Para não misturar o tempo na parada. Então, ó, altura máxima. Como a altura depende do eixo y, eu vou escrever que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2gh. Tá? Continuo usando a gravidade com o sinal negativo. Tá? Porque aí o que eu vou fazer? Quando ele chegar na altura máxima, ele está no ponto mais alto da trajetória, não importa qual seja o ponto, não é mesmo? A gente vai perceber que a velocidade final dele no y é 0. Então eu vou escrever assim, ó. Em h máxima, Vy igual a 0. Portanto, 0 igual. O que é V0y? É V0 vezes o seno de θ. Né? Só que isso está ao quadrado, então eu vou escrever V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Tá? Menos 2gh. Menos 2gh. Aqui. Tá? Isola a altura igual a V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado sobre 2g. Tá? Então, quer dizer, do mesmo tempo, da mesma forma, né, que o tempo de subida cresce com o seno, então significa que o tempo de subida, o tempo de voo cresce com o ângulo, a gente vai perceber que a altura também cresce com o ângulo. À medida que o seno vai aumentando, a altura vai aumentando. Tá? Notem que para deduzir essas fórmulas a gente não usou nada demais, assim, tipo, nada muito, só pegamos as equações, tá? Beleza? Agora eu vou fazer o alcance máximo. O alcance máximo. Porque eu veja só, para eu calcular o alcance máximo, D máximo, eu vou lembrar que o D máximo é igual a Vx vezes tempo de voo. Vezes tempo de voo. Tá? Agora a gente vai perceber a história do alcance, né? Quando a gente calcular o alcance máximo, a gente vai responder duas perguntas. Primeira, por que o 45 é o alcance máximo? Segunda, por que o alcance do 30 é igual ao alcance do 60? Por que isso é coisa louca, né? Então vai ficar assim, ó. Dmax é igual a Vx. Vx é V0 cosseno de θ. Tá? Lembrar que o Vx está formando o ângulo θ com a horizontal. Vezes o tempo de voo, que é 2V0 seno θ, dividido
por G. Bom, eu vou mexer um pouco com esses números para ficar da maneira que a gente vai enxergar uma coisa. Então você tem, ó, V0 cosseno θ vezes 2V0 seno θ sobre G. Então eu vou escrever V0 ao quadrado, V0 vezes V0, vezes 2 seno θ cosseno θ, tudo isso dividido pela gravidade. Até aqui tudo bem, gente? V0 ao quadrado vezes 2 seno θ cosseno θ dividido por G. Aí tem uma parte da matemática que é um pouquinho chata, que é a seguinte. Tá vendo essa parte aqui da conta? Ó? 2 seno θ vezes cosseno θ. A gente consegue na matemática provar que 2 vezes o seno de um ângulo vezes o cosseno do ângulo é igual ao seno de 2 vezes esse ângulo. Tipo assim, exemplo, ó. Se você pegar 2 vezes o seno de 10 vezes o cosseno de 10, o valor dessa conta é a mesma coisa que o seno de 2 vezes 10, que é 20. Tá? Isso é chamado de fórmula do arco duplo, lá da trigonometria. Por que esta informação ela é importante? Porque a gente consegue então provar que o alcance máximo de um corpo, ele depende da velocidade ao quadrado, faz sentido ele depender da velocidade, depende do seno de 2 vezes um ângulo sobre a gravidade. Tá. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Dessa conta, o valor que está relacionado ao ângulo é o seno do 2θ. Qual é o maior valor que o seno de um ângulo pode assumir? Esse valor aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, ele pode valer quanto no máximo? Vale, vírgula, no máximo, quanto? Pode existir, por exemplo, seno de um ângulo valer 4, valer 450. Não, né? Vale 1. Vale 1. Ah, então quer dizer, o alcance máximo, por uma dada velocidade, só vai ser atingido quando o seno de 2θ vale 1. Aí eu te pergunto, então, se o seno de 2θ for 1, você tem que pensar num ângulo cujo seno vale 1. O ângulo cujo seno vale 1 é 90. Então, para que o seno de 2θ seja 1, o θ tem que valer 45. Por isso que o alcance máximo é 45 graus. Porque quando você inclinar 45, o seno de 2 vezes 45 vai dar 1, que é o maior valor possível do seno. Então, aquela conta é a maior possível. Deu para entender? Beleza? Então, essa é a primeira questão, né? Por que o alcance máximo é 45? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que o alcance máximo do 60, por exemplo, ó, se eu pegar o alcance máximo do 60, ele é igual ao alcance máximo do 30? Veja só por quê. Porque quando você colocar 60 aqui, ó, porque na fórmula do alcance máximo tem seno de 2 vezes o ângulo, né? Então, por exemplo, quando você inclinar 60 graus, você vai colocar aqui seno de 2 vezes 60, que dá 120. Tá? Quando você colocar aqui 30, vai ficar seno de 2 vezes 30, que é 60. O seno de um ângulo é igual ao do outro. O seno de 60 vai ser igual ao seno de 120. Né? Por conta dos quadrantes. Então, por isso que existem alguns ângulos cujo alcance dá o mesmo. Tudo é por conta dessa parte da fórmula, do seno de 2θ.
tá? Beleza. Tudo bem, gente, isso? Qual que é o meu conselho para vocês, né, em relação à questão dessas fórmulas? Se houver espaço no teu HD para você memorizar a fórmula do alcance máximo, vale a pena. Vale a pena porque saber a fórmula do alcance máximo te permite resolver essa questão rápido, né? Porque o exercício do alcance, gente, o exercício do alcance máximo, você só vai resolver se você já ouviu falar disso, né? Ou se você lembrar de como deduz, né? Então, por exemplo, para quem gosta de treinar, como é que eu deduzo a fórmula do alcance máximo? Primeiro, você calcula o tempo de subida. Depois você divide o tempo de, depois você multiplica o tempo de subida por 2, para virar tempo de voo. Então, o tempo de voo é quanto tempo ele ficou fazendo isso. Depois você pega a fórmula do alcance máximo, ó, alcance igual a Vx sobre voo, vezes voo, né? E no lugar do Vx você abre a conta. Ó. Qual que eu acho a parte bem difícil da dedução? É daqui o aluno perceber que 2 seno θ cosseno θ dá isso aqui. Né? O cara tem que ter uma matemática mais, uma visão um pouquinho mais elaborada da matemática. Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma coisa que passou meio batido aqui? Tá? Porque a gente está encerrando a nossa teoria de lançamento balístico então agora.